E a paz, meus amados irmãos em Cristo. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Hoje, 4 de abril de 2020, já no finalzinho da tarde, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Marcos 13, no versículo 1 e 2, que diz assim: Saindo ele do templo, e disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. Versículo 2. E Jesus respondendo lhe disse: Vedes esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amados irmãos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. A maior parte de Mateus 24, Lucas 13, Marcos 13 e Lucas 21 já foram cumpridas no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, né? Então, meus amados irmãos, quando o Senhor estava com seu discípulo, né? E os discípulos contemplando o templo de Jerusalém, muito bonita, coisa mais linda, né? Aquelas pedras lindas, aqueles mármore lindo, brilhoso, bonito. Então os discípulos ficaram maravilhados com o templo bem feito e falou para Jesus: Jesus, mas que templo bonito, veja essas pedras. E o Senhor diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então essa profecia, ela se cumpriu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, né? Então a parte de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 se cumpriu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Então Jesus falou isso aqui no ano 33, né? E Jesus já falou isso aqui no ano 33. Então 37 anos depois se cumpriu, quando o general Tito invadiu Jerusalém, né, meus amados irmãos? Então, no ano 33, como eu volto a falar, meus amados, no ano 33, Jesus saiu do templo e quando caminhava com seus discípulos, né? Eu volto a falar, Jesus saiu do templo e caminhava com seus discípulos e aproximava-se dele para mostrar as construções, né? Como está lá em Mateus 24, né? Mateus 24, 1 e 2, e disse assim, os discípulos desse, não vedes tudo isso? Né? Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que está lá em Mateus 24. Então, meus amados irmãos, na década de 60, depois de Cristo, vários sinais sobrenaturais foram vistos em Jerusalém. Então veja bem, o que eu quero enfatizar aqui com os irmãos. Então Deus, antes de lançar um juízo na terra, ele mostra os sinais. Ele mostra os sinais como nós estamos vendo agora, dessa epidemia aí. Deus está nos sacudindo para ver se nós acorda, porque a volta dele está iminente, né? Então, o mesmo que aconteceu no ano 70, na época da invasão do general Tito, antes de acontecer, o Senhor mostrou sinais, como está nos mostrando agora, entendeu? Então, o primeiro sinal foi esse. Em uma festa de Páscoa, uma luz brilhou como o dia ao redor do templo. Então, numa festa de Páscoa, né, em Jerusalém, antes do ano 70, né, uma luz brilhou forte, né, brilhou forte perto do templo, e aquela luz mostrava para o templo, para Jerusalém, né? Então ali foi um sinal muito grande que o Senhor estava dando para o povo, que o juízo estava chegando, o juízo ia chegar. Só que o povo, como hoje, o povo passou desapercebido, fez vista grossa, né? E o segundo sinal foi esse. Na época do sacrifício, que os judeus sacrificam animais até hoje, porque eles não aceitaram Jesus, né? E o Senhor veio para eles, mas eles não aceitaram, né? Então o segundo sinal foi uma vaca que um dos judeus levaram para o sacrifício. Uma vaca, quando ela chegou perto do sacrifício no pátio, né? No pátio do templo do sacrifício, uma vaca deu à luz a um carneiro. Você vê, uma vaca deu à luz a um carneiro. Esse foi o segundo sinal que o Senhor deu aos judeus, que o juízo ia chegar, né? E o terceiro sinal foi a porta do templo, a porta do templo de Jerusalém, que gastava 20 homens para abrir ela.
20 homens para abrir e fechar a porta do templo, que era muito pesada. Então ela abriu e fechou sozinha. Você entendeu? Foi o segundo, terceiro sinal que o Senhor Deus, o Senhor enviou os judeus para eles se arrepender e voltarem para Jesus. Só que os judeus não fizeram vista grossa. Então o quarto sinal, que foi logo após o quarto sinal, pouco tempo depois da festa da Páscoa, antes do nascer do sol, apareceu sobre Jerusalém visões de soldado atravessando o céu. Então o Senhor deu um sinal muito forte de visões de soldado atravessando o céu de Jerusalém. Então esse foi o quarto sinal. Você vê, soldado, o Senhor estava muito claro ali falando para aquele povo que o soldado vinha para invadir Jerusalém se aquele povo não se arrependesse e mudasse a conduta de vida deles, né? Então nós vamos para o quinto sinal. O quinto sinal, num dia de Pentecostes, ouviram-se no templo um ruído, em seguida uma grande voz, né? No templo de Jerusalém se ouve um ruído muito forte, em seguida do ruído veio uma grande voz nos dizendo: saiamos daqui. Então aquela voz, o Senhor enviou, mas os judeus não sabiam de onde vinham aquelas vozes, eles ficou atônitos, eles não sabiam de onde vinha. Então, meus amados irmãos, então esses sinais foram enviados aos judeus antes de Deus lavrar o juízo. Então, da mesma forma que aconteceu no ano 70, com a invasão do general Tito a Jerusalém, vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O Senhor está nos dando o sinal através dessa peste que está aí, para nós, as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, as pessoas que não aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador, que venham para os caminhos do Senhor, que o Senhor vai lavrar o juízo. É um grande sinal que o Senhor está dando. Entendeu? Então, meus amados, os judeus, sem levar em conta esses sinais, como eu volto a falar, eles só pensavam em se livrar do domínio romano, né? Em que eles estavam recebendo de Roma. Então, meus amados irmãos, o imperador Nero de imediato convoca o general Vespasiano e manda para a guerra, né? Nero ficou sabendo da rebelião dos judeus e ele convocou imediatamente o general Vespasiano e mandou para a guerra. Você entendeu? Em 68 depois de Cristo, Nero morre, né? Nero morre e as religiões e as legiões do Oriente declaram Vespasiano como imperador. Então Vespasiano se tornou imperador, né? Assumiu o lugar, né? E seu filho Tito, filho de Vespasiano, seu filho Tito, com apenas 28 anos de idade, será o grande líder dos romanos nessa funesca guerra, né? O que quer dizer funesca? É algo mortal que provoca a morte. Então é algo que você vê, é uma funesca, quer dizer, é algo que vai provocar a morte, né? Este jovem Tito, corajoso general, marcha contra Jerusalém. General Tito marcha contra Jerusalém para invadir Jerusalém com cerca de 24 mil soldados. Veja bem aqui, eu quero enfatizar uma coisa. Veja bem que a visão que o Senhor mostrou no céu de Jerusalém, os soldados passando no céu de Jerusalém, aquela multidão de soldados. Olha aqui o que já trouxe para a realidade. O general Tito parte para Jerusalém com 24 mil soldados. Então veja bem que antes de lavrar o juízo, o Senhor dá-nos um sinal. E como eu volto a falar, ele está dando um sinal agora, com essa peste, né? É como eu volto a falar, as coisas não vão melhorar. As coisas agora, a tendência é piorar. Então, meus amados irmãos, vamos continuar. E os judeus tinham como principais vantagens enormes muralhas, né? Como Jerusalém era cercado por muros altos, né? Então eles acreditavam que aqueles muros não seriam derribados. Mas os romanos tinham máquinas de lançar pedras de 35 quilos, né? Os romanos foram preparados. Uma distância de 400 metros. E usavam enormes arietes, né? Para derrubar as muralhas, e os judeus se defendiam com artefatos e dados. O que quer dizer arietes? Arietes é uma máquina com um tronco grande, gigante, que derrubava portões e muralhas. Então, os romanos foram para essa guerra bem preparados.
né? Eles foram para a guerra bem preparados. Então, o cenário para a ascensão do anticristo já está, a plataforma para a ascensão do anticristo já está pronta. Então, o que que impede? Impede os verdadeiros cristãos que estão na terra, né? Que Jesus vai tirar eles no arrebatamento. Então, quer dizer, após o arrebatamento, o anticristo vai comandar esse planeta, né? Por 7 anos. Né? Então a palavra do Senhor é bem clara. Então, meus amados irmãos, com a falta, o general Tito, ele sitiou Jerusalém, ele cercou Jerusalém. Ninguém saía, ninguém entrava. Quer dizer, o general Tito sitiou Jerusalém, cercou e colocou trincheira e tudo, ninguém sai, ninguém entra, nós vamos ficar aqui. Então, com vários tempos que eles estão lá, que o general Tito falou, nós vamos resistir eles aqui. Vamos ver até quando eles vão aguentar, né? Eu penso que o general Tito imaginou isso. Vamos ver até quando os judeus vão aguentar. Então, com a falta de trigo, começou a faltar alimento, né? Dentro de Jerusalém. Com a falta de trigo, os judeus buscavam alimentos ao redor de Jerusalém, né? Então, o general Tito manda cortar as árvores para fazer com eles trincheira, né? Impedir que os judeus vá buscar alimentos. Eles ficaram sabendo que os judeus estavam saindo de Jerusalém para buscar alimento aos arredores. Então o general tinha uma floresta ao redor de Jerusalém. O general Tito mandou cortar as florestas e as madeiras fizeram trincheira, né? Fizeram trincheira para eles não sair para buscar alimento. Então, meus amados, com o resultado dentro de Jerusalém, você vê, com o resultado da resistência que o general Tito permaneceu ao redor de Jerusalém com seus soldados para ninguém entrar, ninguém sair da cidade de Jerusalém. Então, com o resultado dessa resistência, morriam, e lá dentro começou a morrer gente, né? Morria muita gente de fome, que começou a faltar comida, né? E morria muita gente de fome. E não era enterrada, não tinha como enterrar, não tinha como se tirar para fora para enterrar. Então morria ali e ficava. Então era enterrado, pois a fome em diversas situações os impediu. Então aqui as pessoas já começaram a ficar fracos, devido ao general Tito ter sitiado Jerusalém e deixou o judeu. E pensou, vamos ver até quando eles vão aguentar. Então chegou a um ponto, os judeus que não tinham, já comeram a comida, os alimentos que eles tinham, eles comeram tudo. E chegou a um ponto que os judeus, por não morrer de fome, comia feno. Você vê, eles comiam feno podre e sola de sandália, daquela sandália deles de couro, né? De couro e couro dos escudos. Você vê a que ponto chegou, a que ponto a fome chegou, que os judeus comiam tudo que tinha. Você imagina outras coisas que eles comeram lá, né? Que aqui o Flávio José não relata, mas deve ter sido terrível. Então, eu volto a enfatizar, o mesmo que aconteceu em Jerusalém vai se repetir na grande tribulação, que é após o arrebatamento, né? E houve uma mãe que matou, devido à fome, para ela não morrer de fome, houve uma mãe que matou o seu próprio filho e comeu. Você entendeu? Para não morrer de fome. Você vê, o desespero foi grande, né? Então, meus amados irmãos, os romanos ainda assim, com muita dificuldade, entraram em Jerusalém. Eles, mesmo assim, com a fraqueza dos judeus, sem alimentar, sem nada, eles conseguiram entrar em Jerusalém. E o general Tito havia dado ordem para que não ateassem fogo no templo, né? Mas durante lá o combate contra os judeus, um soldado do general Tito enviou uma tocha de fogo e caiu lá dentro de Jerusalém e começou a pegar fogo, né? O general Tito fez de tudo que apagasse o fogo, mas o fogo tomou conta de tudo. Quanto mais parece que eles tentavam apagar, mais o fogo aumentava, né? E esse incêndio ocorreu no mesmo mês e dia. Pra você ver como a profecia ela é muito eficaz. Esse incêndio em Jerusalém ocorreu no mesmo dia, no mesmo mês e dia que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia feito incendiar. Então, no mesma época, no mesmo mês e dia que Nabucodonosor também sitiou
e invadiu Jerusalém, foi no mesmo dia, dado que o general Tito ateou fogo, um soldado do general Tito ateou fogo em Jerusalém. Então, aqui, o desespero foram grande ali, foram grande, né? Foram muito grande. Então, e o fogo era tão intenso que o fogo em Jerusalém era tão intenso que os outros povos de fora pensavam que a cidade toda estava pegando fogo, né? Então, aqueles que estavam prestes a morrer pela fome, reunia todas as suas forças para lamentar tão grande desgraça que nem se pode imaginar, né? Que foi na época da invasão do general Tito em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, então isso aqui foi um juízo. Você vê o que Deus falou, o que Jesus falou aos discípulos, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. O que tem hoje do muro de Jerusalém? Só tem o muro das lamentações, onde os judeus vão morar lá. Aquele muro ali, aquele pedaço de muro faz parte do templo do ano 70, daquele templo magnífico, daquele templo bonito. Só ficou o muro das lamentações, onde os judeus fazem as orações dele, né? Então, as legiões dos romanos tomaram furor. Então, meus amados, após o templo ser queimado, isso quem relatou isso aqui foi Flávio Joséfo, um historiador. Então, após o templo ser queimado, Flávio Joséfo diz que apareceu uma estrela no céu em forma de espada e foi vista durante um ano. Mais um sinal, depois do juízo, o Senhor mostrou um sinal no céu de uma espada que foi vista há mais de um ano. Essa espada lá no céu, que é sinal de juízo. Então a gente pode relatar lá em Mateus 24, 20, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, meus amados irmãos, nesta guerra do ano 70 em Jerusalém, matou mais de 1.100.000 judeus, né? Sem falar nos que foram escravizados, né? Então Flávio José relatou que morreu mais de 1.100.000 judeus. Vários judeus fogem para Massada, né? Eles fugiram, os que tentaram escapar fugiram para Massada. Mas o general Silva faz com que os soldados ateasse as laterais, dando altura para que o ataque. Mas quando eles tentavam, muitos fugiram para Massada, né? Tentaram escapar da fúria que os romanos invadindo Jerusalém. Então, o que a gente pode trazer para nós isso aqui? Então, o que eu tenho para trazer para os irmãos? Que toda vez que Deus vai lavrar um juízo, ele primeiro mostra os sinais. Então nós estamos vendo aí os sinais dessa peste, né? Os sinais dessa peste. O Senhor está dando um grande sinal que é para todo mundo ficar em casa, mas não é para assistir televisão e ficar na Netflix, não é para buscar o Senhor em jejum e oração, atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa, porque os tempos são maus, nós estamos vivendo tempos maus. O tempo nosso aqui na terra acabou, né? Então, até agora no nosso século ainda não se ouve outra tão grande como a época de 70, que general Tito ele destruiu Jerusalém. Os soldados do general Tito, só para os irmãos terem ideia, eles cortavam a barriga das mulheres grávidas, tiravam o feto para fora, jogavam na parede e jogavam um gato lá dentro e costurava a barriga da mulher. Só para você ver a maldade. Então veja bem o que aconteceu no ano 70 nem se compara o que vai acontecer após o arrebatamento, que na grande tribulação, que Mateus 24, 21 é bem claro, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco haverá. Então, meus amados irmãos, para nós finalizar aqui essa mensagem, o que eu quero dizer aos irmãos, que Deus ele tem compromisso com quem tem com ele. Então vamos relembrar aqui. Lembra da aliança que Deus fez com Noé, né? No dilúvio. Foi uma chuva muito forte que durou 40 dias e 40 noites e inundou toda a terra. Então veja bem que depois do dilúvio Deus fez uma aliança com Noé e sua família, cujo sinal seria visto do céu. Esse arco-íris que nós vimos no céu hoje foi um sinal da aliança que Deus fez com Noé, né? Então isso aí foi um sinal, você vê que nós vemos o sinal até hoje. Então o arco-íris simboliza o sinal da aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais ia destruir o planeta
com chuva, com dilúvio, né? Então foi um sinal. Então Deus prometeu que nunca mais haveria dilúvio sobre a face da terra. Então essas foram as palavras de Deus para Noé, que os meus amados podem ler lá em Gênesis 9, no capítulo 12 a 15. Pode pegar a sua Bíblia e relatar lá. Então, o compromisso nosso com Deus exige renúncia, né? Isso demonstra o compromisso com Deus, exige renúncia, devemos abrir mão de muitas coisas, renunciar ao pecado, né? Por exemplo, que está lá em Lucas 14, 26 e 27. Então, meus amados, nós não podemos viver uma vida com Deus de qualquer maneira, porque Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Se você não leva uma vida de renúncia, de santidade, e buscar os caminhos do Senhor verdadeiramente, você jamais verá a Deus. Então o Senhor foi bem enfático em Hebreus 12, que o Senhor diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Então é a palavra que o Senhor diz, sem santidade ninguém verá a Deus, porque Deus é santo, Ele não tem compromisso, ninguém vai ver a Deus que vive uma vida de qualquer maneira, que vive uma vida relaxada de qualquer maneira, né? Então, muitos pensam que após a morte, que vive de qualquer maneira, na bebedeira e tudo, vai para o céu. Vai não. Se você morrer sem Jesus, o seu destino é inferno. E nós temos que se conscientizar de uma coisa. A partir do momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós nunca mais temos fim. O nosso corpo, ele tem fim, mas a alma, nós temos uma alma que nós temos que zerar para ela. Devido ao modo que nós vivemos aqui na terra, vai ser seguida a nossa alma, para onde ela vai passar a eternidade, se é céu, se é inferno. Então, o que eu tenho para finalizar, os momentos são maus, as coisas não vão melhorar, a tendência agora é piorar. Então vai vir outro juízo antes do final do ano, que vai ser pior do que essa epidemia. Vai ser pior, nem se compara essa epidemia. Então as coisas agora vai se agravando mais. Como uma mulher, como está véspera para ganhar o bebê, ela vai sentindo as contrações, vai aumentando. Então assim é como as dores, nós estamos vivendo as dores de parto, só que as contrações estão aumentando mais. Então o que nós temos que fazer é renunciar ao pecado e viver para Deus. Você viva para Deus, é tempo de viver para Deus. Senão, quem não viver para Deus não vai ver a Deus, vai ficar na grande tribulação. E eu acabei de contar a história que aconteceu no ano 70, isso aqui vai ser fichinha perto da grande tribulação. Mateus 24, 21 enfatiza muito bem o que vai ser uma grande tribulação. Então, meus amados, fiquem na paz.